nós sejamos daqueles que usufruem da paz que excede todo entendimento, ainda que em meio às aflições, lutas e batalhas, que a paz do Senhor que excede todo entendimento prevaleça sobre as nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Deus poderoso, glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre e tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã. Nesta hora, Pai, eu clamo que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos ao teu trono, que o Senhor de fato e de verdade nos aquiete de modo pleno e faça com que todos os nossos sentidos sejam voltados para a proclamação da tua palavra. Espírito de Deus, venha sobre as nossas vidas, conceda-nos o alento que precisamos para permanecer na tua presença e ouvir a tua voz. É minha oração junto com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quem concorda diga amém. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Lembrando que estou pregando uma série de mensagens que recebi do meu discípulo mais antigo, o pastor Samuel, mensagens que ele compartilhou o texto comigo, que eu fui por demais edificado lendo e decidi então ministrar para a igreja. E ainda que esteja na lista, esteja na fila, eu sempre falo com Deus sobre aquilo que é para ministrar. E hoje de manhã, na palavra de saudação do Márcio, já ficou muito claro, já ficou claríssimo. A primeira mensagem que nós compartilhamos é: não olhe para trás, porque quem olha para trás pode ficar paralisado no meio do caminho e deixar de usufruir aquilo que Deus tem para nos conceder lá na frente. E a mensagem de hoje, o tema é: vá até o fim sempre. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, está escrito: então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence aos territórios de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Elias partiu em direção a Sarepta e, quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. O profeta Elias a chamou e lhe solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. E quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Olhe para cá, por favor. Quero chamar a atenção nesse texto sagrado, não para aquilo que nós evidenciamos sempre, que é o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Quero chamar a atenção para a diferença entre a mentalidade da viúva e a mentalidade do profeta Elias. O milagre da multiplicação
é maravilhoso, mas nós queremos focar na maneira como Deus age para mudar, para transformar a forma das pessoas pensarem, para então mudar os seus destinos. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, ainda que Deus queira operar em meu favor, fazer algo em meu favor, realizar algo por mim, pode ser que eu não chegue lá. E nessa passagem, então, nós podemos ver o agir de Deus para mudar a mentalidade daquela mulher, daquela viúva que já esperava a morte chegar. É preciso que nós nos situemos dizendo que a seca aqui vinha de Deus, a seca que permeava todo mundo conhecido da época, a sequidão, a escassez, era uma punição da parte de Deus pelos pecados de idolatria do rei Acabe e de todo o povo de Israel. E o castigo de Deus que sobreveio sobre o rei e sobre o povo escolhido por Deus, alcançou todos que estavam à sua volta. Assim como a bênção se espalha, a maldição também. E o que deve ficar gravado de modo especial na sua mente, na minha mente, nas nossas mentes é: vá até o fim sempre, pois no fim sempre acontece o milagre. Diga aí para o seu vizinho: vá até o fim sempre, pois no fim sempre acontece o milagre. Vá até o fim sempre. Nós não vivemos numa geração que permanece muito tempo em algum lugar. Nós estamos vivendo um tempo em que, principalmente no lugar que deveríamos estar para sempre, cada vez tem menos gente ficando nele. Estou falando do quê? Na única coisa que existiu no jardim continua fora dele: relacionamentos. Os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. A convivência humana está cada dia mais difícil. Fazer parte de um projeto de Deus, viver no centro da vontade de Deus, na vontade específica de Deus para cada um, está cada dia mais raro de encontrar. As pessoas estão cada vez mais confusas, sem direção, sem saber o que Deus quer, sem saber o que Deus queria, sem saber de onde vem, para onde vai, no que vai dar a vida. Mas a nossa tese é: vá até o fim sempre, pois no fim sempre acontece o milagre. E aqui vale uma pergunta: por que será que Deus nos deixa chegar quase no fim, para então fazer o milagre? Deus é um Deus que gosta de prorrogação. Muitas vezes aquela prorrogação do juiz de 4 minutos não é suficiente, tem que ir para aqueles 2 tempos de 15. E quando a gente pensa, como disse o Márcio aqui, Deus esqueceu de mim, Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, Ele chega com aquilo que nós estávamos esperando, e na maioria das vezes não é exatamente como nós queríamos que fosse. Mas é bem certo que aqueles que não ficam pelo caminho, como disse a Gláucia, aqueles que não retrocedem, aqueles que não olham para trás, na hora de Deus, no tempo de Deus, perto do fim, vão receber o milagre. Deus dera ordens absurdas para esse profeta. E esse profeta, irmãos, ele era um cidadão meio invocado. Ele devia ser parente da Gláucia. Se você ver a história de Elias, você vai perceber que o cidadão era meio arrepiado. Elias não era Maria vai com as outras. Elias não praticava a política da boa vizinhança. Elias era um homem verdadeiro, era um homem genuíno. E Deus dá para ele algumas ordens difíceis de obedecer. Mas na vida de Elias nós vemos uma inclinação total para a obediência. Elias estava muito bem na sua cidade, quando orou para que a chuva parasse de descer sobre a terra, como um mandato divino. Então o Senhor disse para ele: saia da sua cidade e vá para o ribeiro de Querite. Fique tranquilo, Elias, de manhã eu vou mandar o corvo levar um bife para você, à noite ele vai entregar outro bife, e água você bebe do riacho. Quem aqui conhece corvo? Pouca gente. Quem aqui conhece urubu?
É isso aí. Então Deus estava dizendo para o Elias: olha, eu vou mandar o primo do urubu levar bife para você. Bem provavelmente a maioria de nós iria dizer: eu prefiro jejuar, vou viver de água agora. Nos 3 primeiros dias, depois a gente come até o urubu. Mas o certo é que Deus dera ordens absurdas para Elias, e ele foi para o ribeiro, e a água começou a secar, e a água acabou, e aí Deus dá uma ordem ainda mais absurda para Elias: saia de onde você está e vá para Sarepta, uma cidade pequenininha, e lá eu já preparei uma viúva, e ela vai alimentar você. Com certeza Elias preferia ficar recebendo bife de urubu do que ser sustentado por uma viúva, porque era o povo de Deus que tinha que sustentar a viúva não tinha condição de sustentar ninguém. Deus vai dando ordens para o profeta que vão causando um desconforto extremo na sua alma, mas ele ainda assim é capaz de ir até o fim sempre. Por quê? Ele estava debaixo de uma palavra da parte de Deus. Tanto para Elias como para a viúva de Sarepta, parecia ter chegado o fim. E a grande diferença entre Elias e a viúva é que Elias tinha uma palavra de Deus, e as atitudes de Elias eram tomadas com base nesta palavra, palavra geradora de milagres. Como ministrou nosso amado irmão Márcio, quando você pratica o princípio vai permitir que Deus opere milagres na sua vida. Quando nós quebramos o princípio, ele disse isso de manhã, nós infringimos a regra, e quando nós infringimos a regra, alguma coisa que Deus não planejou e não queria pode vir sobre a nossa vida. Qual era a diferença entre Elias e a viúva? Elias tinha uma palavra. Elias tinha uma palavra da parte de Deus. Elias era sensível à voz de Deus. Diga para o seu vizinho, por favor, me ajude. A grande diferença na sua vida é uma palavra da parte de Deus. Nós podemos ser guiados, amados, por muitas vozes. Tem pessoas bem intencionadas que dão boas sugestões para nós, mas não é uma palavra de Deus. Nós muitas vezes inventamos palavra da parte de Deus para nós, mas as nossas palavras e as palavras das pessoas bem intencionadas, elas não geram milagre. Elas muitas vezes nos arrancam do caminho do milagre, nos tiram do centro da vontade de Deus. Elias, para que profetizar? Para que encontrar viúva? Vá na casa do prefeito da cidade, a seca também chegou lá. Pensa, você vai ser mais honrado profetizando sobre o prefeito. Você vai perder seu tempo com a viúva, vai ver que você não entendeu direito o que Deus quis dizer. Você encontra gente assim no dia a dia? O que você mais vai encontrar na sua vida é pessoas questionando: será que foi Deus mesmo? Quando aquilo que Deus falou não é confortável. E o que você mais vai encontrar nos nossos dias é gente querendo colocar você na zona de conforto, num lugar onde você não precisa mais tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Até a chegada de Elias, a viúva tinha o que todos tinham. E o que é que todos tinham naqueles dias? O que todos tinham era seca, o que todos tinham era escassez, o que todos tinham é: se não acontecer alguma coisa, todos vamos morrer de fome. Mas Elias, o homem que seguia a voz de Deus, chegou na vida daquela viúva. E aqui entra o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. O fim chega para cada um dos dois, mas a visão de um é diferente da visão do outro. Por quê? Por que que em situações semelhantes, ambos estavam chegando ao fim, mas enxergando de maneira oposta? Por quê? Elias tinha acabado de perder o seu sustento.
Aliás, como que era o nome mesmo aquela empresa que entrega comida? iFood. Qual era o iFood do Elias mesmo? Urubu. Corvo, primo do urubu. O Elias tinha acabado de perder os seus entregadores, eles não foram mais, e Deus dá para ele essa ordem absurda: a chuva não veio, você está sabendo, secou o ribeiro, corvo não vai mais entregar bife, agora você será sustentado por uma viúva. E o Elias vai então para essa cidade e encontra a tal da viúva, e a viúva diz para ele: olha, querido profeta, servo de Deus, homem do Senhor, o que eu tenho é um punhado de farinha e um bocado de azeite. Como é que eu vou fazer alguma coisa para você? O que eu tenho eu vou fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer a última vez e depois vamos esperar a morte chegar. Muitas vezes quando Deus fala, nós pensamos assim: vai ser tudo moleza. Deus falou, tudo resolvido. Não, Elias, além de obedecer, precisou continuar exercendo fé, obediência, ser alimentado por uma viúva humilhante. Quando chega para conversar com a viúva diz: olha, você deve ter chegado no endereço errado. Mas Elias era daqueles que vai até o fim, sempre. Lá no riacho ele ficou até Deus falar: sai daí. E lá na casa da viúva, pelo texto sagrado, ele ficou até chover. Elias era daqueles que não desistia no meio do caminho. Ele estava ali porque iria até o fim. E pela segunda vez Elias decide seguir a voz de Deus. E essa voz de Deus o levou então, como já disse, estamos repetindo, para encontrar uma viúva que estava procurando 2 gravetos para fazer a sua última refeição. Precisamos falar um pouco sobre a cultura daqueles dias e a cultura desses dias para aproveitar, usufruir melhor do texto sagrado que nós lemos. Na cultura daqueles dias, as pessoas eram deterministas. Como assim? Não, se está acontecendo isso comigo, está acontecendo porque Deus quer. E se Deus quer, assim será, amém? E é bem certo que o que Deus quer, assim será, amém. Mas é possível consultar a Deus e Deus mudar uma situação, Deus mudar um destino, Deus mudar uma história. É certo sim que existem fundamentos que são imutáveis, mas existem situações que Deus pode transformar. Você poderia levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus? Como eu falei de manhã, quero repetir. Quem sabe Deus estava esperando esse momento para a Glaucia testemunhar, para dizer para você e para mim que Deus é Deus, independente se eu estou com dor ou sem dor, para dizer para você e para mim que não há outro caminho para seguir depois de entregar a vida para Jesus. E quem sabe depois disso Deus então vai manifestar a glória sobre ela. Tomara, não é, Glaucia? Tomara, porque uma tarde sem dor dá vontade de ficar para sempre sem dor, não dá? Mas Elias foi até o fim porque era uma pessoa determinista, resignada, pronta para viver a vontade de Deus, ainda que seja uma humilhação atrás da outra. Quem é você? Eu sou o grande servo de Deus, o profeta de Israel. Está morando aonde? Estou ali no Ribeiro de Querite. E quem que é a sua cozinheira lá? Os corvos. Não, agora eu vou mudar de endereço de novo. Deus me mandou sair do riacho para ir agora para a cidade de Sarepta, aquela cidadezinha que lembra uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul, que eu não vou falar o nome. E lá, quem agora vai me alimentar não são mais os corvos, agora vai ser uma viúva. Ordens absurdas, mas ditas para um coração obediente, que foi até o fim. Na nossa cultura, a cultura de hoje, ela é essencialmente hedonista e pragmática. Até mesmo os cristãos
querem fazer só o que tem certeza que vai dar certo, e se aquilo der satisfação. Qualquer coisinha que contraria um pouquinho a minha vontade, qualquer palavra que não entre muito bem nos meus ouvidos, não é a palavra de Deus. Eu rejeito, eu não quero. Qualquer pessoa que não se comporte no meu padrão de exigência não serve mais para mim, eu não sirvo mais para ela, até lá vista, baby. Pergunta para o seu vizinho, qual que é o seu padrão? Vou até o fim sempre? Ou por qualquer coisinha eu estou abandonando tudo? Quem pensa assim, irmãos, está só atrás do prazer, está só atrás da satisfação, não vai terminar quase nada sobre a face da terra. Não vai terminar quase nada. Minha esposa hoje de manhã não veio ao culto, fez falta, porque lá em 2003 ela começou a fazer psicologia. Fez por 2 anos. Deus nos proporcionou a bênção de adquirir uma casa. O recurso que o pai mandava para ajudar na faculdade teve que virar para pagar os juros do empréstimo que nós fizemos. E agora ela decidiu ir até o fim e concluir o curso. Há uma esperança para mim, agora eu vou ter uma psicóloga em casa. Aleluia! Mas não está fácil, porque tem coisas que é melhor nós fazermos quando nós temos menos idade. Porque quem tem menos idade geralmente não tem filhos, não tem casa, não tem marido, que dá muito trabalho. Mas para ir até o fim, tem que ser forte, tem que perseverar, tem que lutar, tem que sofrer. E nos nossos dias, ninguém quer mais nem um pinguinho de sofrimento. Todo mundo quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de uma mágica. E mágica existe? Existe, só que é ilusão, é engano. E o que Deus faz é milagres. Vá até o fim sempre, porque o milagre geralmente está lá no fim. Onde Deus queria que você fosse, como ministrou o Márcio, para viver o processo dele. Uma experiência não tão agradável, mas que é muito edificante, que eu vi na vida dos pais do meu pai, e vi também na vida do meu próprio pai e da minha própria mãe. Os pais do meu pai, meus avós por parte de pai, tiveram 11 filhos, meu pai é o caçula. Os pais da minha mãe tiveram 17 filhos, a minha mãe é mais velha. E o pai do meu pai era um cidadão gente boa, tão gente boa que fazia a mulher dele ficar com muita raiva, porque era uma água parada, e a dona era agitada, a manda-chuva, a bam do pedaço. Por mais que isso pareça bom, não é bom. Nenhuma mulher que governa e que manda é feliz, não tem, e nenhum homem que é pau mandado se sente realizado. Porque Deus não criou assim, não adianta. O milagre precisa acontecer na vida da mulher que é mandona e na vida do marido que é frouxo. Mas lá na vida do meu avô e da minha avó o milagre não aconteceu. Então eles chegaram num acordo, a partir de agora nós não vamos mais viver o ato conjugal. Nós não vamos mais ter relação. Por que será? Porque um não aguentava mais a cara do outro. Mas eles não eram hedonistas pragmáticos. Eles viviam numa outra geração, numa geração que honrava o fio do bigode, numa geração que honrava o saiote. Era todo mundo? Não, mas tinha muito mais gente assim naquele tempo. Então os velhos chegaram num acordo: nós vamos ficar na mesma casa, vamos dormir em quarto separado para não afetar os nossos 11 filhos. Isso vale levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Hoje, por quase nada, as pessoas se largam e que se exploda quem vai se lascar por isso. Meu pai, um homem fora do comum,
o caçula desses 11. Quando eu disse para ele que ia ser pastor, ele ainda não tinha se convertido a Cristo, sido convertido por Cristo. Ele disse: para mim a maior tristeza do mundo, se você queria ser sacerdote, por que não foi ser sacerdote da nossa religião? Na nossa religião o sacerdote não pode casar, mas na religião que você escolheu o sacerdote pode casar. Então quero te dar um conselho: seja marido de uma só mulher. Aí ele contou uma história longa, e dentro da história longa ele disse: meu filho, em cada cidade que eu ia, e ele viajou o Brasil inteiro, eu tinha 3 namoradas, uma para encontrar de manhã, outra para encontrar de tarde e outra para encontrar à noite. E olha só o que deu a minha vida, não serve para nada. Ele dizia um ditado que não é muito bonito falar aqui, mas vou falar. Ele disse assim para mim: meu filho, comer todas, até cachorro come. Agora o homem de verdade é marido de uma mulher só. Ele aprendeu depois de velho. Só que como todo pecado tem um salário, o salário do meu pai pela vida promíscua que ele viveu, foi no final dos seus dias, ter uma desconfiança extrema da mulher com quem ele casou, mesmo sendo virgem, com 21 anos. Então aquilo que ele viveu, ele espelhava na minha mãe. Quem está me entendendo? Chegou então o momento que a minha mãe disse para ele: eu não vou largar de você, você não vai largar de mim. Ele era 18 anos mais velho que ela. Nós temos 5 filhos, mas a partir de hoje, olha só a maldição hereditária, a partir de hoje nós não vamos deitarmos juntos mais, não vamos mais ter relação. Você vai ficar no seu canto e eu vou ficar no meu, para não atrapalhar demais a vida dos nossos filhos. A geração que você e eu estamos fazendo parte, independente da nossa idade, é uma geração que só quer sombra e água fresca, está interessada só em adorar a si mesmo e quer tudo que só traz satisfação. Por isso que essa geração, mesmo estando dentro da igreja, fica que nem peteca na mão do diabo, para lá e para cá, sendo movido e jogado por qualquer vento de doutrina, como folha seca solta ao vento. Quem está me entendendo? Escolha a pessoa mais bonita que está do seu lado e faça assim com o seu dedo profético e diga para ela: na sua vida não será assim. Porque assim como a Gláucia, você é daqueles que vai até o fim, sempre, porque Jesus já avisou e você já sabe: deixo-vos a paz, neste mundo tereis aflições. Elias, um modelo a ser seguido, e a viúva, no primeiro estado dela, um modelo a ser evitado. Elias parece resignado e determinista, porém, percebe-se que ele ia até o fim, confiando na palavra que o Espírito Santo tinha lhe dado. Elias, se levante e vá para Sarepta. Eu levantei uma viúva para dar comida para você. Por isso que Elias chega tão ousado e diz para aquela senhora, que certamente não tinha aparência alguma: me dá comida primeiro, depois você vai comer. E a viúva resignada afirma para ele: o que eu tenho é um punhado de farinha que cabe numa mão e um bocado de óleo que cabe numa boca. Meu filho e eu vamos comer e depois vamos morrer. E aí você pode então entender que a visão do fim desenha as nossas ações. Como eu enxergo que vai ser o meu fim, determina como eu vivo agora, determina como eu reajo naquele momento. Elias estava lá na próspera cidade de Tisbe, e Deus o manda para um lugar pior, para o ribeiro do Querite. Elias sai do ribeiro do Querite e vai para um lugar pior ainda, para a casa de uma viúva. Mas quando chegou ao ribeiro, ele ficou lá até quando? Até quando? Até quando?
Até quando ele sentiu no coração? Foi? Até quando estava bom para ele? Foi? Não, ele ficou até quando Deus deu uma ordem diferente. E o grande problema da nossa vida hoje é nos movimentarmos e fazermos o que nós quisermos em qualquer área da nossa vida sem uma direção de Deus. Quando Deus falou, vá para a casa da viúva, ele foi. E ele ficou lá até quando? Até quando Deus mandou que ele orasse para chover. Elias ia até o fim, sempre. Diga aí para o seu vizinho, nesse contexto, você é o Elias, não seja a viúva. Nos dias de Elias, muitos ficaram no mesmo lugar, outros se mudaram com a esperança de dias melhores, porém a fome estava instalada na terra. O que podia fazer alguma diferença é ser guiado por Deus. Elias era guiado por Deus, e mesmo no meio do caos, o milagre vinha sobre ele e sobre a vida dos que estavam à sua volta. Posso ouvir um amém? Nessa altura da mensagem, o pastor Samuel compartilhou uma história poderosa de um pastor que eu também conheço, um evangelista da denominação na qual ele nasceu e eu também, um homem muito usado por Deus, um homem que eu admirava muito, até que eu tive uma experiência com ele não muito agradável, aí eu já não gostei mais tanto dele. Porque não gostar tanto, você tem direito e eu também tenho, mas não amar, nós não temos direito. Porque nós devemos amar o próximo como? A nós mesmos. Mas gostar é outra coisa. Gostar é querer estar junto, gostar é querer estar perto, gostar aquela presença, aquela companhia faz bem. Agora, não amar, nenhum de nós tem esse direito. Mas no ano de 1995, eu fui trabalhar, pastorear numa favela lá em Araçatuba, já contei essa história. E Deus resolveu operar curas naquele lugar, e uma ou atrás da outra, curas maravilhosas, e aquilo foi tomando corpo. Chegou lá no pastor, o líder da Missão Zero, igreja de alemães, onde não tinha famílias alemãs, e o pastor veio conversar comigo e me deu uma dura, e falou que eu estava assustando o povo, porque aquilo parecia mais espiritismo do que cristianismo, esse negócio de revelação, de cura divina. E o pastor me prensou na parede, e eu falei para ele, senhor, toma cuidado, hein? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo está fazendo algo, e a gente fala que é o demônio, isso é uma blasfêmia imperdoável. E o pastor alemão, assim, que nem a minha esposa, ele ficou da cor de leite. Você sabe o que é cor de leite? Branquinho, o sangue saiu do rosto dele, graças a Deus ele parou de falar, me deu sossego, e eu continuei lá naquele lugar, e pelo menos 70 pessoas dos 3 terreiros que tinham em volta, 3 terreiros de macumba, que tinham em volta da igreja, saíram do terreiro e foram para a igreja. Um lugar que não tinha aparência nem formosura. Para você ter uma ideia do estado daquele lugar, o músico lá era eu. Banco de madeira, sem ar-condicionado, parede sem reboco. Mas esse pastor casou-se com uma mulher que os pais tinham muitas posses. Então, em idade avançada, perto da sua aposentadoria, ela recebeu uma herança, um grande valor. E ele procurou a Deus, ele pediu uma palavra de Deus sobre o que fazer com aquele recurso, e o Senhor falou para ele, compre tal propriedade. E ele comprou uma propriedade numa cidade chamada Butiá. Butiá é um coquinho, quem conhece? Tem algum gaúcho aqui, tchê? Tem uma gaúcha ali? Existe essa cidade no Rio Grande, tchê? Existe. E o velho pastor comprou aquela propriedade no cartório, na cidade, aquele zum, meio com a zombaria, o velho lesado. Comprou uma terra que ninguém quer, por um preço que ninguém pagaria, que não vai servir para nada. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele sempre ia para a propriedade dele, sentava-se em cima de uma pedra, e lá ele falava com Deus, que ele precisava de água, ele precisava de água para fazer o que ele queria fazer naquele lugar, que a ordem de Deus é que aquele lugar fosse tipo uma casa de retiros, um lugar para acolher pessoas e transformar pessoas, até que Deus começou a falar com ele, tira a pedra. Qual pedra? A pedra que ele estava sentado, mas ele ouvia isso como algo espiritual, e Deus falou uma vez, falou 2, e ele procurando a Deus, e ele clamando a Deus, ele pedindo a direção de Deus, e Deus só falava uma coisa para ele, o que Deus falava para ele? Tira a pedra, e ele sentado em cima da pedra.
até que ele chamou uma turma e então tiraram aquela grande pedra e começou a borbulhar água no primeiro dia, no segundo dia mais água, no terceiro dia mais água, e a cidade virou, a fazenda virou a única das fazendas num lugar com água, porque quando tirou aquela pedra, as águas que iam por baixo foram todas para lá. Sabe por quê? Ele foi até o fim. Se ele tivesse pensado assim, caí numa enroscada, entrei numa furada, vou dar essa terra para alguém, não. Ele sentava na rocha, e na rocha ele falava com quem? Com Deus. Ele tinha uma palavra da parte de Deus. O que vai fazer diferença na sua vida nesses dias de confusão é se você tem sensibilidade à voz do Espírito Santo, a voz de Deus, se você está disposto a seguir a voz de Deus, mesmo que ela te tire de um lugar de conforto, te coloque numa posição de desconforto, porque ir para lugar de conforto é fácil, irmãos, é o que a maioria faz, e aí sai do centro da vontade de Deus, porque o que garante o milagre na sua vida e na minha, é ter uma palavra da parte de Deus. E a maior luta é olhar para a situação que nós estamos vivendo e para a palavra que Deus libera aos nossos corações. Deus fala, amados, mas geralmente o que Ele fala não é o que nós queremos ouvir. Ele fala, mas quando o que Ele fala não é o que nós queremos, nós ficamos que nem mosca tonta, nos debatendo e procurando alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir. Geralmente a nossa vontade e a palavra que Deus libera não bate. Geralmente é assim, quem concorda comigo? Eu esperava isso e Deus disse aquilo. E é o que Deus fez com Elias, o mandando ser e viver sendo sustentado por uma viúva. Agora a parte interessante, onde você e eu deveríamos aprender com essa viúva, e quem sabe passar a imitá-la, porque Deus dá para você, para mim, para nós o direito de escolher, o que vai ser realidade, quando chegar o fim, o que vai ser mais forte, a sua mentalidade, o seu entendimento, ou a direção de Deus, a palavra que Deus libera, a vontade de Deus ou a sua vontade. Muitas vezes a pedra no nosso coração é um posicionamento que nós falamos só para nós, dentro de nós, e Deus fala, mas nós não estamos dispostos a dar ouvidos, porque aquilo vai contra o meu posicionamento. O que vai prevalecer? É você quem vai escolher. Deus não escolhe, quem escolhe sou eu, quem escolhe é você. No dia que Elias encontrou a viúva, ela só tinha uma esperança. Qual era a esperança dela? Qual era a esperança dela? Qual era a esperança dela? A morte. Vamos comer a última refeição e vamos morrer. Mas ela recebeu uma palavra de Deus por meio de Elias. Elias disse para ela: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela precisou escolher: como com meu filho e morro, ou acredito nesse louco e sobrevivo? A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Se você quiser ser guiado por pessoas que vivem uma vida natural, é certo que ainda que tudo esteja bem, você vai sempre estar mal, mas se você se deixar guiar pela voz de Deus, ainda que ela pareça estranha, Ele vai te levar para um lugar onde as pessoas vão se admirar do seu estado interno, enquanto está todo mundo doido e você está usufruindo da paz que excede todo entendimento. A viúva escolheu abandonar sua visão antiga e decidiu viver o milagre. A viúva acreditou.
E eu e você podemos fazer isso todos os dias. Nós podemos dar crédito para a palavra de Deus todos os dias, em toda e qualquer circunstância. Porque é a palavra de Deus, é a direção de Deus, é a vontade de Deus que gera o milagre. Diga para o seu vizinho: quer ver milagres? Pratique os princípios. Quer viver milagres? Pare de ouvir a voz das pessoas que estão à sua volta, sem intimidade com Deus. Apóstolo Lucas, como é que eu sei se a pessoa tem intimidade com Deus? A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece. Irmãos, terminando, nós somos diferentes de Elias, e por isso, como eu disse, vou repetir, temos muitas vozes ecoando nas nossas mentes. Eu sei que vocês sabem que Elias era um homem que vivia mais em solitude, não na solidão. Elias, nos nossos dias, seria um homem midiático, não midiático, porque nenhum cristão vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não tive tempo para o Senhor falar comigo. Não, todo mundo vai ter que reconhecer: eu preferi ouvir a voz do WhatsApp, eu preferi ouvir a voz do Instagram, eu preferi ouvir a voz do TikTok, eu preferi ouvir as tantas vozes que me eram mais agradáveis à alma. Eu não quis ouvir a tua voz. No tempo de Elias tinha muitas vozes, tinha muita gente dizendo isso, dizendo aquilo, mas Elias se retirava para ouvir a voz de Deus. Pergunta para o seu vizinho: está entendendo o bizu? Irmãos, está cheio de gente aí que repete pregações inteiras de homens famosos. Está cheio de gente. Mas você encosta na vida da pessoa, ela não tem rumo, ela não tem direção. Essa semana uma pessoa disse para mim: apóstolo Lucas, olha o prédio da igreja que você tem. Eu tenho igreja? Não, eu sou igreja. Quem tem a igreja é Deus. Um prédio daquele, você tem que trazer gente famosa, porque quando você traz gente famosa, os crentes que estão flutuando vão lá para ouvir os famosos, e muitos vão ficar na sua igreja. Apóstolo Lucas, os ricos evangélicos gostam de ouvir os famosos, e você é retrógrado, ultrapassado. Gente, nós vamos ser mais uma igreja só para ficar transferindo crente para lá e para cá? Esse é o propósito de Deus, mais uma igreja que adora os homens que Deus usa? Desejo do meu coração é que cada um de nós nos tornemos homens e mulheres que ouvem a voz de Deus. E que, vivendo a voz de Deus, se torna um motivo de inspiração para os perdidos, sejam eles evangélicos ou não, para ter um encontro com Deus. E é claro que eu disse isso para a pessoa, e a pessoa disse para mim: acho que você não tem jeito mesmo, vai viver sempre apertado. Porque quando você traz um famoso, ele cobra, e aí você vende, como que é o nome mesmo? Passaporte. Você vende o passaporte, e é claro que dá lucro, porque o famoso, os evangélicos pagam para vir para o culto do famoso, e o que o famoso cobra é quase nada perto do tanto de dinheiro que rende. Eu só fico me perguntando: será que é isso que Deus quer para a igreja dele? Eu não quero ser pastor de uma igreja assim. Eu prefiro que Deus feche as portas. Uma igreja mercadológica, onde os crentes querem cosquinha na costela, ninguém quer saber da voz de Deus. Será que para a igreja crescer, a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo? Tem que atrair os crentes que idolatram homens que não falam muita coisa diferente do que a gente fala. E é por isso que a maioria dos crentes cheiram morte. Ouvem todas as vozes menos a voz de Deus. Eu creio
que Elias se questionou: e agora? Vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que eu quero? E quantas vezes, irmãos, dá vontade da gente fazer o que a gente quer, e até opiniões boas que dão certo mesmo, mas o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, ainda que seja no deserto. Elias era um homem simples, tranquilo em sua alma. Sabe por quê? Porque Elias tinha uma palavra da parte de Deus. Deus tem poder para guiar cada um de nós para o lugar onde Ele vai realizar o milagre. Eu e você não precisamos ficar criando caminhos nas nossas mentes. Deus ainda é Deus. O texto sagrado diz que a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo. Conclusão: lembre-se, toda e cada circunstância tem seu fim. Você está tendo um momento de grande alegria, ele começou, ele tem meio, ele vai acabar. Você está vivendo um momento de grande luta, ele começou, ele tem meio, ele também vai ter fim. A única coisa que dura para sempre é a eternidade. E a eternidade pode ser para sempre na presença de Deus ou para sempre fora da presença de Deus. Nesses dias de muitas vozes, o conselho é: se aquiete, escute a palavra que o Espírito Santo está soprando para você. Leia a sua Bíblia, veja que, na maioria das vezes, quando é a voz de Deus que fala, nós não somos conduzidos para a zona do conforto, somos levados sim para a abundância, porque Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, mas não é uma vida mundana, onde fazemos só o que queremos, onde nos alimentamos de tudo que todo mundo se alimenta. O conselho de Deus para a sua vida hoje é: se aquiete, anseie ouvir a voz. Repetindo, não desenhe na sua mente o caminho, deixe Deus desenhar através da palavra sobre a circunstância da sua alma. A viúva tinha morte, mas ela ouviu a voz de Deus através do profeta, e a vida dela foi mudada, a vida dela foi transformada, porque ela agiu por fé, e fé vem pela palavra. A palavra é a garantia para irmos em direção oposta de tudo que nós estamos pensando. Vou fazer uma pausa aqui, porque o Espírito de Deus está falando algo. Irmãos, eu não estou dizendo que nós nunca vamos trazer aqui na nossa comunidade pessoas que Deus usa, porque ter fama não é problema, mas eu estou falando aqueles que são perseguidos pelos evangélicos que não têm intimidade, porque os crentes que não têm intimidade, mas que têm recurso para gastar com isso, aonde vai o ídolo deles, eles vão atrás. Quem sabe disso? É isso que eu falei. Tudo bem? Fé vem pela palavra. A palavra é a garantia para irmos em direção oposta do que nós estamos pensando. Elias, vá para o ribeiro do Querite. Mas eu estou tão bem aqui, meu pai. Não importa, Elias, vá. Se você quiser sobreviver, vá. Se você não quiser entrar na onda de todos, vá. Então tá bom, estou indo, papai. Elias, agora você vai para a casa da viúva lá em Sarepta. Mas, Senhor, você não está achando que é demais? Não, tudo bem, o Senhor falou, está falado. A atitude de ir até o fim, com o que Deus te deu, pode parecer sem importância. Aquilo que Deus te manda fazer, aquilo que Deus confiou a você fazer, aquilo que Deus quer para você, a direção que Ele te deu, pode parecer infame, mas
Vá até o fim sempre. Por quê? Diga para o seu vizinho: o milagre de Deus te espera no fim do processo, que para cada um de nós é específico. Fique de pé, por favor. Vá até o fim sempre. Se você achar melhor, feche os teus olhos para nós orarmos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, Pai, que as muitas vozes que trazem confusão, ansiedade, depressão, desânimo, angústia, tristeza, dê lugar à voz que, ainda que em meio à seca, faz com que nós sejamos servidos por aquilo que o Senhor tem para nós, por meios nada convencionais. Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta hora, Pai, que vieram prestar culto ao Senhor nesta casa de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos como Elias, sempre prontos para te ouvir, e que sejamos como a viúva que, indo para um caminho da morte, ao ouvir a tua voz através de quem o Senhor levanta, escolhe contrariar-se a si mesmo e tomar o caminho da vida. Deus Todo-Poderoso, como disse o Márcio, não é possível conhecer a história e a realidade de cada pessoa que aqui está, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece todos nós. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, toda surdez espiritual seja queimada. No nome de Jesus, toda a agitação da alma que ensurdece a voz do Espírito, se aquiete no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e dê lugar a uma vazão de rios de águas vivas, da fonte que o Senhor já instalou dentro de cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, ajude os meus irmãos e as minhas irmãs a serem daqueles que, assim como a Gláucia, estão decididos a ir até o fim sempre. Pai, nós te exaltamos, porque não há Deus como tu, não há Deus além de ti, não há quem faça o que o Senhor faz, não há quem opere o que o Senhor opera. O Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o mesmo ontem. Essa é a nossa garantia de que vamos chegar lá, porque a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor vai completar. Bendito seja, Deus, o teu santo nome. Instale dentro de cada um de nós um GPS, ó Pai, e que esse GPS faça de nós homens e mulheres que vão até o fim sempre. Deus eterno, Deus altíssimo, glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor ainda é Deus sobre todo o universo. E nós suplicamos: haja, Pai, na nossa nação, haja, Pai, sobre o nosso Brasil. Oh Deus, socorra-nos nesses dias, socorra-nos, ó Pai, nesses dias. Em nome de Jesus, nos conceda a graça de deixar o Senhor reinar soberanamente dentro de cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, dos enganos, livra-nos das enjoeiras, capacita-nos a darmos ouvidos à tua doce e poderosa voz. Capacita-nos, ó Pai, a pensarmos menos em nós, para que o Senhor nos conduza para socorrer viúvas, para que o Senhor nos conduza achando que nós é que seremos servidos, mas o Senhor está nos enviando para servir como o Senhor fez com Elias. Abra, Pai, a nossa visão, ilumina os olhos dos nossos corações, traz para nós a certeza de que somos filhos e filhas, a quem o Senhor cuida como a menina dos teus olhos. É minha oração, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Eu quero fazer uma última oração ainda, uma oração por você que, quem sabe, nessa noite pode dizer: eu estou precisando de um renovo, porque as minhas forças estavam assim como a da viúva, mais inclinado para fazer a última refeição e torcer para a morte chegar, do que disposto a ficar indo para Ribeiro e ficar indo para Sarepta, mais inclinado para ouvir a minha própria voz do que para ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual é a sua condição, mas o que eu sei é que Deus quer renovar,
Se você está se sentindo sem forças, se você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, eu quero orar por você. Quero que você saia desse lugar. Quero que você venha aqui à frente, para nós orarmos juntos, para que essa força que estava em Elias para obedecer em tempo de seca, em tempo de escassez, em tempo de caos, seja sobre a sua vida, para que você seja revestido da força de Deus. Em nome de Jesus, você que precisa ser revestido da força de Deus, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vença o orgulho, vença aquilo que está te segurando, vença a voz que está, quem sabe, querendo te desviar daquilo que Deus tem para você. Poderoso Deus, maravilhoso Deus, o Senhor é o Deus que fala, porque o Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro. O Senhor falou ontem, o Senhor fala hoje e o Senhor vai falar amanhã. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é poderosa para nos guiar, a Tua palavra é poderosa para acabar com a nossa seca, a Tua palavra é poderosa para nos trazer alento, para nos trazer força, para nos levar muito mais além. E nesta hora, Pai, é o que eu peço, que a força do céu venha sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas que aqui estão. Ó Deus, que o Senhor alcance aqueles que também em suas casas estão clamando nesta hora, aqueles que estão suplicando por força até mesmo para vir para a congregação, por força até mesmo, ó Pai, para não deixar esse bom costume imprescindível de congregar. Pai, que a Tua graça, Pai, venha em forma de fogo, fogo purificador, fogo que faz as muitas vozes silenciarem, fogo, ó Deus, que abre os canais para ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, que a Tua presença maravilhosa seja sobre cada irmão que está aqui à frente, e que o Senhor tome também cada um que veio prestar culto à noite. Levanta-nos nessa cidade como uma igreja poderosa, como uma igreja, ó Pai, que é exemplo, que é referência, que transporta as vidas das trevas para a Tua maravilhosa luz. Conceda-nos, ó Deus, uma semana vitoriosa, independente das circunstâncias. Ajuda-nos a sermos voz do Senhor sobre a vida de muitas pessoas que estão desesperadas, ansiando pela manifestação dos Teus filhos e das Tuas. Leva-nos, ó Deus, guardados debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê pelo menos um abraço. E desejo uma semana debaixo da graça, da glória e do poder do nosso Pai para o seu irmão. Em nome de Jesus.